Seja bem-vindo a mais um Gloricast. Eu estou muito feliz em apresentar esse podcast do Glorify. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lu Alone e olha, hoje eu vou receber uma pessoa muito especial para mim e que eu tenho certeza que vai ser muito especial para você que também está em casa. Ela é especialista em psicoembriologia e também em neurociência. Com vocês, Jucimária Mendes. Ju, que honra te receber aqui no Gloricast. Lu, que honra para mim, que alegria. Confesso que eu fiquei emocionada quando recebi o convite. Você sabe o quanto é especial para mim, nossa amizade. Tenho tanto carinho por você e estar aqui para esse tempo de informação, falando sobre saúde num mês tão especial, né, Lu? Isso. Que privilégio. Muito obrigada pelo convite. Olha, você está encerrando aqui esse mês com muita alegria para a gente, né? Trazendo temas tão relevantes, tão importantes, né, de serem tratados. Sim. E eu acho que a gente nunca recebeu alguém para falar mesmo de mamães, né, dessa parte assim da psicoembriologia, que eu até confessei para ela um pouquinho, gente, antes do nosso podcast, que eu nunca tinha ouvido falar e como é importante, né? Sim, essa área, Lu, da psicanálise com bebês, né? Porque o que é a psicoembriologia? Ela vai lá no comecinho da vida com as mamães. O psicoembriólogo recebe no consultório a gestante. Nós desenvolvemos um código de conversa com essa mãe, com esse bebezinho, desde dentro da barriga. Então, nós vamos acompanhar essa gestação e depois o bebê até os 3 aninhos. Então, essa escuta analítica dos bebês, que é tão falada nas obras de Melanie Klein, de Winnicott, por exemplo, que são autores da psicanálise, ela não é muito vista, mas ela é muito importante, de grande valia para mamães e seus bebês. E eu acho que principalmente no tempo que a gente tem vivido, né? A gente tem tantas crianças que nasceram na pandemia, que estão aí até os 2 anos de idade, viveram uma realidade muito diferente, né? Ou mamães que estão vindo agora pós-pandemia, né? Então, como é ainda mais importante a gente alertar essas mamães de tudo, né, desse lado da psicanálise. Então, eu estou muito feliz em te receber aqui. Caso você não saiba de casa, a Jus também ela é pastora, é uma mulher de Deus, ela consegue unir com muita, gente, com muito, sabe aquela delicadeza, a fé e a ciência. Porque mesmo a ciência, ela foi criada por Deus, então a gente tem que tratar da forma correta, como a Bíblia nos ensina. Então a Jussi, ela foi minha terapeuta pessoal, amo ela, estou recebendo ela aqui no Gloricast, foi citada por outros embaixadores. Sim. Que você também cuidou, né, Jus? Né? Marcela Isso, Thaís. Marcela Thaís. E eu queria que você começasse contando pra gente, né, o que é de verdade, né, a prática da Ixi, já perdi a palavra. Psicoembriologia. Psicoembriologia e um pouco, né, da sua área profissional. Sim. Bom, eu venho, na verdade, minha primeira formação lá atrás, né, Lu? A minha primeira faculdade foi em administração de empresas. Lá eu já me identifiquei com gestão de pessoas, então desenvolvimento humano, a parte de pessoas. De administração fui para teologia, que eu sempre amei essa área. E eu digo que eu fiz administração para os meus pais, que eles tinham uma empresa, teologia para mim. E lá na faculdade de teologia, o primeiro semestre eu fiz na UMESP, campus de São Paulo, que ficava em Campinas. E conheci um casal muito especial, pastor Gilberto e pastora Miriam. Eles estavam indo para a psicanálise. E quando eles começaram a conversar comigo, eu disse, meu Deus, eu quero estudar essa área. Aí lá em Campinas, onde eu comecei meus primeiros estudos, me apaixonei pela psicanálise, fui para São Paulo, para o IBCP, lá na Vila Mariana, e dentro do IBCP havia o curso de psicoembriologia. E quando eu cheguei nesse curso, algo no meu coração parece que se realizou, se tornou real aquilo que eu sempre havia buscado, esse olhar para o início da vida. De psicoembriologia, eu fui para neurociência pela Faculdade de Medicina da USP, porque entender o embrião, o conceito dessa formação desde o princípio do encontro de um óvulo, de um espermatozoide, uma célula, que depois serão mais de 10 trilhões, né? Nós que estamos aqui, esse tubo neural que começa a se fechar entre o 20º e o 24º dia da gestação. E aí eu comecei a entender aquilo que a Bíblia fala. Eu digo que a psicoembriologia é bíblica, Lu. Quando você pega a história de Rebeca,
Rebeca está grávida de Esaú e Jacó. E Rebeca, gestando Esaú e Jacó, tem um dia que ela está assustada. Ela fala com Deus e ela diz: Senhor, o que está acontecendo na minha barriga? E Deus então responde a Rebeca dizendo: dentro da sua barriga tem 2 nações e elas já estão guerreando entre si, porque acontecerá que o mais velho servirá ao mais moço. E eu comecei, sempre isso me chamou muita atenção, e eu disse: uau, a psicoembriologia está na Bíblia, Deus dizendo que esses bebês estão guerreando entre si. O que está acontecendo ali, né? Rebeca estava assustada, Deus responde então a Rebeca. Quando você chega em Jacó, agora a esposa de Jacó, Raquel, está tendo Benjamim. Nós temos um livro muito importante na literatura voltada para a psicanálise com bebês, que fala sobre palavras para nascer. Jacó está à porta da tenda e Raquel está dizendo: Senhor, ela está dizendo: Jacó, chame esse menino de Benoni, chame esse menino de morte, porque a vida dela está se esvaindo. E Jacó, à porta da tenda, eu conjecturo, sabe, Lu? Ele diz: não, ele não se chamará morte, ele se chamará Benjamim. É uma palavra para nascer. É Jacó dizendo: pode nascer, filho, pode nascer, venha. Infelizmente, Benjamim nasce e Raquel falece. Quando você chega na história que revira nosso coração, uma das mais lindas da história bíblica, aquela que dá sentido ao nosso cristianismo. Maria, grávida de 3 meses de Jesus. Isabel, grávida de 6 meses de João Batista. A Bíblia diz que elas se encontram. Maria vai encontrar Isabel. E quando elas se encontram, João saltita no ventre. Há uma tradução que diz que os bebês se saúdam no ventre. Então a Bíblia é a principal fonte da psicoembriologia. Quando você vai para o salmista, no Salmo 139, verso 13 a seguir, ele diz: Senhor, de que forma foi essa tão estrondosa, tão extraordinária com que me formastes? Você me viu, ó Pai, no ventre de minha mãe, quando eu ainda era um embrião informe. As tuas mãos me entreteceram, célula por célula, como alguém fazendo um crochê, sabe, Lu? E todos os meus dias estavam no teu livro antes que um só deles existisse. Então, antes de ser ciência para mim, é na verdade aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Ele vê da concepção ao último dia de vida. Então, a gestação e a vida até os 3 aninhos importa. Precisa ser olhada. Uau, que lindo. Jússi, algo que tem me chamado a atenção, e eu creio que talvez de muitos que estão em casa, é a depressão em crianças, né? Isso tem aumentado muito. Isso é fruto, talvez, isso vem fruto também de uma gestação pesada, ou como reconhecer que uma criança está passando por isso. Às vezes a gente acha que é birra, às vezes, né, pode achar tantas coisas. Como ter esse olhar para reconhecer que uma criança precisa de ajuda e pode estar com depressão? Olha, Lu, essa pergunta é extraordinária. Por quê? Eu sou winnicottiana na minha prática clínica. O Winnicott é uma grande referência para mim, os psicanalistas entenderão, né? É um autor muito importante dentro da psicanálise, era um pediatra, um psicanalista. Ele escreveu muitos livros, uma teoria muito vasta. E ele fala sobre a importância do colo, do afeto e do acolhimento de um bebê. A obra dele é permeada por um conceito que nos leva a crer que a falta de colo, a falta de cuidado na infância, a falta do olhar da mãe na infância pode, inclusive, trazer problemas para o adulto lá no futuro, na sua vida adulta. Ele tem 2 conceitos importantes, que é de sustentação, carinho, acolhimento. Qual é o princípio da psicanálise com bebês? Quando um bebê chega ao consultório muito quieto, onde você coloca esse bebê fica, ele não incomoda, ele não chora, ele não incomoda essa mamãe, nós acendemos uma luz amarela, Lu. Porque aqui nós temos 2 lados da depressão com crianças, em crianças e em seus pares. Um bebê muito quieto, muitas vezes, no nosso entendimento dentro da psicanálise, não pode incomodar a mamãe. Quando um bebê é muito silencioso, nós olhamos para a mãe. Não é regra,
Tudo tem sua exceção, é claro, mas quase sempre essa mãe está com depressão pós-parto. E esse bebê, sentindo esse movimento da mãe, ele precisa ajudá-la. Ele precisa ficar quietinho, ele não pode incomodar. Claro que olhando para a criança mais velha, a partir dos 3 aninhos, esse olhar é um pouco mais claro. Nós conseguimos ver uma criança muito amuada, uma criança muito quietinha, muito medrosa. Há na criança um tipo de ansiedade específico que a ciência chama de angústia de separação ou de ansiedade de separação. Aquela criança com muito medo, que a mamãe não pode ir ao banheiro e fechar a porta, que ela não pode perder a mamãe, que ela entra em desespero, nós precisamos olhar o que está acontecendo na vida dessa criança. A criança mais velha, a partir dos seus 5, 6, 7 aninhos, nós temos um quadro muitas vezes de depressão visível. Um quadro que ora mistura ansiedade com depressão, ora é só depressivo, ora é só ansioso. Nunca me esqueço de um estudo de caso que chamou minha atenção, porque na volta da pandemia, na volta às aulas, essa criança tinha fobia de ir à escola. Ela não queria ir à escola. E no consultório, nunca me esqueço da expressão que ela usou. Com o sotaque dela, uma baianinha muito fofinha. Ela fez com a camiseta, não consigo porque me dá agoniança. Ela estava falando que não conseguia respirar. Então, esses quadros precisam ser olhados porque é um tabu, né? Até alguns anos nós não enxergávamos a depressão em crianças tão avultada no volume como está hoje. Isso precisa ser olhado, crianças também precisam de ajuda e os pais precisam estar atentos. Quais são os sinais claros para que os pais percebam? O principal sinal é essa criança apática. Criança brinca, né, Lu? A gente diz que criança faz criancice. Então, nós precisamos entender que criança faz criancice. Claro que é preciso respeitar a personalidade da criança. Existe aquela criança mais calma, mais quieta, que gosta de brincar sozinha. Existe aquela criança mais hiperativa, mas uma criança com muita apatia. Uma criança que chora muito, muito chorosa. Uma criança com muito medo precisa ser olhada. Do que você está com medo? Do que você tem medo à noite, por exemplo? O que você está passando na escola que faz com que você não queira estar na escola? Então, a criança fugiu do seu normal. Os pais sabem, acompanham desde pequenininhos a sua criança. De repente, aquela criança não está no seu normal do dia a dia. É preciso sentar-se no chão, abaixar-se, olhar nos olhos, buscar as respostas para um comportamento disforme, que não é conforme, principalmente quando existe fobia, medo, ansiedade, choro. É preciso ouvir o que essa criança tem a dizer. E como que um lar pode melhorar ou piorar, né, o que essa criança está passando? Olha, Lu, o lar é o lugar de maior impacto na vida de uma criança. Então, um lar com muita gritaria, com muitas brigas. Os adultos têm os seus problemas, têm as suas dores. É o papai preocupado com o sustento do lar, com ir buscar o pão. É a mamãe, muitas vezes, com mais de um filho. Às vezes não tem só a criança, tem o adolescente no contexto, tem um bebê ali, uma criança maior, um bebê. E muitas vezes esse lar, ele está gerando naquela criança grande parte do seu processo ansioso. Então, é preciso que os pais, em especial, tenham cuidado de lembrar-se que os assuntos dos adultos devem ser tratados entre adultos. Por que a criança precisa participar, por exemplo, de discussões? Ou, às vezes, de assuntos do dia a dia, o medo porque a conta não fechou, porque nós não temos dinheiro, porque esse mês as coisas não estão bem. Ou muitas vezes, uma cena que nós vemos constantemente na clínica, um dos filhos doente, um dos filhos enfermo, precisando de um olhar especial. Quando essa enfermidade é perene, principalmente, uma enfermidade persistente, que precisa de cuidados constantes, muitas vezes a criança que está ao lado vai se tornando invisível.
ela não é vista, porque todo o olhar, e só quem lida com isso sabe, não é simples, está muitas vezes para aquela criança que precisa mais. Então essa criança que vai se sentindo invisível, não vista, ela vai se apagando no contexto, ela vai sumindo no contexto. É como, de novo, se ela não pudesse incomodar. Então o lar tem um impacto muito grande. O que fazer? O diálogo, Lu. O remédio para as relações ainda é o diálogo. A psicanálise é, em suma, a cura pelo amor, a cura pela fala. Esse processo pode começar dentro das nossas casas. Pergunte aos seus filhos, pergunte como eles se sentem. Olhe para eles, olhe nos olhos, tente ouvir o coração, escuta a dialética, né? Escutar com a alma, e você vai entender o que está acontecendo na sua casa. Jússi, e no caso de pais que também sofrem de ansiedade crônica? Uau! Olha, Lu, se nós formos olhar para esse assunto, muitas vezes a gente precisa voltar lá na gestação. O pós-parto, ele é um tabu e, ao mesmo tempo, cabe aqui espaço, cabe aqui uma pauta que daria um outro podcast, né, Lu? Que é a pauta da romantização da maternidade, da depressão pós-parto. Muitas vezes essa criança já nasce num cenário ansioso. A gente tem que lembrar que é muito comum, por exemplo, a mãe passar pelo baby blues. Jússi, só interrompendo rapidinho, eu acho legal a gente ouvir de você a definição da diferença entre ansiedade e depressão. Sim, a ansiedade, Lu, ela tem uma definição pela ciência, principalmente no DSM-5, né, que é a classificação das doenças, que fala de 7 tipos. Ela é um sofrimento com o futuro. Se a gente pensar em medo e ansiedade, eles são muito parecidos. Mas o medo quase sempre é com algo que eu vejo. É com algo presente, é com algo que aconteceu, é com algo que é fato. E a ansiedade? A ansiedade também pode ser, de repente, uma fobia, por exemplo, de uma barata, um medo de algo que está aqui invisível, mas comumente a ansiedade costuma ser ansiedade, expectativa apreensiva pelo futuro, por algo que eu não posso controlar, por algo que não está na minha mão. Quase sempre eu estou sofrendo por algo que ainda não é palpável, não é tácito. Então você tem, por exemplo, situações dentro dos transtornos de ansiedade, você tem agorafobia. Imagine alguém num evento, procurando as portas de saída. Ele precisa ver onde é a saída ou ficar perto de um lugar para que ele possa evadir desse ambiente caso aconteça alguma coisa. Ou na iminência do ambiente começar a se encher de pessoas, ele vai começando a se sentir mal e não consegue ficar naquele espaço. Você tem também o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Acontece um fato, o indivíduo passa por um trauma. E no pós-trauma há muito sofrimento, há muita ansiedade, muitas vezes aquele pensamento recorrente do que aconteceu, o medo de que aconteça de novo. Você tem a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, quando os sintomas, tudo que aquele indivíduo sente vão lembrar muito também uma situação de síndrome do pânico. Há uma generalização dessa ansiedade. Quase que em todo tempo esse indivíduo está ansioso. Olhando para as neurociências, a ansiedade é uma ativação da amígdala cerebral. Há uma estrutura dentro do cérebro chamada amígdala que nos prepara para situações de luta ou fuga, e na ansiedade é como se isso estivesse sendo acionado o tempo todo, né? Nos transtornos de ansiedade. E aí depois você tem a síndrome do pânico, você tem algo descrevido pelo grande médico Dr. Augusto Cury como síndrome do pensamento acelerado. Então você está sempre sofrendo em função do futuro ou de coisas que você não pode controlar. A depressão, existe um olhar muito amplo, existe um olhar muito amplo para a depressão, mas ela quase sempre é um sofrimento em função do passado. É esse retorno de dores das quais você não consegue sair. Então você sempre ali revivendo, sempre distímico. A depressão é multifatorial, ela também pode ser em função de questões hormonais, uma disfunção na tireoide, por exemplo,
pode contribuir para que quadros depressivos se instaurem nesse paciente. Então, se nós pudéssemos resumir isso de forma muito simplista, Lu, vamos pensar que a depressão, um sofrimento em função do passado, a ansiedade, um sofrimento em função do futuro. Eu estou vivendo no futuro. Quando a gente olha o Sermão da Montanha, né? Jesus olha para nós, é como se ele estivesse falando conosco nesse tempo. Ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha a definição de ansiedade que Jesus traz, é aquela que a ciência também traz. Não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, por como será o vosso amanhã. Antes ele faz-nos um convite, ele diz, vamos voltar aqui para o presente? Vamos olhar para o hoje? Hoje, o Pai que é nosso ainda providencia o pão nosso de cada dia. Ele está nos convidando para viver o presente, do presente que é hoje. Ele ainda diz, lá nesse texto tão especial, ensinando ali no Sermão do Monte, olhem os pardais, eles não plantam, eles não cegam, mas eles recebem o seu alimento todos os dias. Olhem os lírios dos campos, nem Salomão, com toda a sua grandeza, conseguiu vestir-se como um deles. Porventura, vocês não valem mais do que pardais? O Pai de vocês cuida de vocês. Deus cuida de vocês. Então, nem passado, nem futuro. O presente. O presente é um presente, né? O presente é um presente, Lu. Uau! E aí vem a chegada do bebê dentro de casa, que deveria ser entendida como um presente, mas às vezes vem o baby blues, a depressão pós-parto que você estava falando, né? Sim, sim. E existe até depressão pós-parto para pais, né? Sim, Lu. Homens. Existe. Uau, fala disso pra gente, porque eu acho que isso é algo que não é falado. Nós não costumamos ouvir, né, Lu? É. Então vamos pensar que a chegada de um bebê vai mudar muito o lar, a casa, a estrutura de uma família, mas a princípio muda também o corpo da mãe. Pensa que esse corpo está ali trabalhando a todo vapor, porque ele agora tem 2 corações para alimentar de sangue, ele tem 4 rins para fazer funcionar, 4 pulmões, são os 2 da mãe, os 2 do bebê, ele tem que trabalhar a todo vapor. Esse corpo entra em homeostase, em simbiose quase que perfeitas, principalmente quando essa mãe está saudável. Claro que num caso onde a mamãe não está saudável, toda uma ajuda médica, todo um cuidado com vitaminas e tudo mais é necessário. Mas uma mãe saudável, esse corpo trabalhando a 100 por hora, 100%, e aí esse bebê chega, esse bebê nasce. Saindo esse bebê, né? Porque o partir da vida ali dentro da barriga para a vida nesse mundo aéreo, por meio de respiração, por vias aéreas, faz com que esse corpo agora, ele tenha uma queda em seus hormônios, uma queda em seu funcionamento, tem toda uma reorganização, um rearranjo que esse corpo vai precisar fazer para as mães que vão amamentar, a prolactina subindo para que ela produza leite. Então a ciência chama esses primeiros 30 dias, em geral, de baby blues. E não é bebês azuis, tá? É baby blues, emprestando aí o termo musical da música americana do blues, que é uma música mais chorosa, mais melancólica, é um jeito poético de descrever esse momento. Essa mãe, então, vai sentir muita melancolia, muita tristeza, muito medo. Tem mães que chegam no consultório e falam, Jússi, mas eu tô feliz. Mas eu não paro de chorar, eu choro. Eu tô com medo também, eu não sei o que fazer, é o baby blues. E aí há um olhar muito especial para isso, porque passou de 30 dias, Lu, a gente já começa a olhar não mais como baby blues, nós começamos a olhar como depressão pós-parto. Qual que é a diferença do baby blues para a depressão pós-parto? O baby blues vai passar. Ele vem, às vezes, como picos de melancolia, picos de choro ao longo do dia, de tristeza, mas daqui a pouco essa mãe está se alimentando, está rindo, está ninando esse bebê, dando um banho. Na depressão pós-parto, é como se o cérebro fosse convencido que ele não pode cuidar desse bebê. Porque muitas vezes a mamãe não tem energia nem para ela. Então essa mãe está vendo a necessidade, mas ela não consegue levantar.
Ela está ouvindo o bebê chorar, mas ela não consegue colocar o bebê no colo. Isso acontece também com pais. Pais que entram em desespero, Lu. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, será que eu vou dar conta? E ele entra numa tristeza, num medo, num pavor, porque a depressão também é carregada de dor. Há uma dor dentro da depressão que muitos pacientes descrevem como a vontade de não estar aqui. E essa vontade de não estar aqui vai abrindo lugar para pensamentos como a ideação suicida, muitas vezes. Se eu não vou dar conta, por que eu vou insistir? O que eu estou fazendo aqui? Percebe como nós vamos longe? Uhum. Então, nós aproveitamos esse espaço, Lu, para convidar mães, pais, que passam por esse momento, para que busquem ajuda. Busquem ajuda na psiquiatria, na psicologia, que façam terapia. Existem caminhos. E para a mãe com depressão pós-parto, quase sempre, caminhos medicamentosos. É preciso reorganizar. Eu sei que o doutor Ismael Sobrinho esteve por aqui, Sim. né? Um grande psiquiatra e que tem feito um trabalho incrível também na união de ciência e fé. E ele sempre diz algo que eu amo. Deus deixou a medicação para nós. Toda a ciência foi dada ao homem por Deus. Não é preciso ter medo. Busque ajuda, mãezinha. Busque ajuda, paizinho. Busque ajuda. A ciência está para servir o ser humano. Né? Existe uma forma de prevenção para que não ocorra uma depressão pós-parto? Olha que lindo, Lu. Na psicoembriologia, quando a gente recebe essa mãezinha grávida no consultório, nós vamos fazendo esse acompanhamento. Nós fazemos um trabalho, por exemplo, de visualização de parto, através de meditação guiada, de visualização criativa, como nós chamamos essa prática dentro da clínica psicanalítica. Então, a mãezinha vai lá para o divã, mãezinha fecha os olhos, vamos imaginar. Às vezes essa mãe, ela tem muito medo do parto, ela tem muito anseio do depois. Vou saber dar banho, principalmente quando é primeiro filho, né, Lu? Vou saber dar banho, Jússi, mas se acontecer alguma coisa, eu não saber como cuidar. Então, nós vamos trabalhando isso por meio de visualização criativa, vamos ajudando essa mãe a gerar memórias, a visualizar. E toda vez que eu estou trabalhando com visualização criativa, Lu, toda vez que eu estou trabalhando com meditação guiada, eu me lembro de Provérbios. Tal qual você se imaginar na sua alma, assim você será. Olha que tremendo esse texto, né? Porque você vai imprimindo memórias, vai conversando com esse bebê. E muitas vezes essa ajuda terapêutica, ela é uma base, ela funciona ali como um alicerce, porque a terapia nada mais é do que um caminho para que o indivíduo se autoconheça, para que ele se conheça. E quando você se conhece, você conhece seus limites. Você sabe até onde você pode ir, onde você não pode. Então, acompanhamentos especializados são muito importantes nesse momento. Um outro caminho, Lu, é esse cuidado de ter uma rede de apoio. Eu digo que quem acabou de ter um bebê não precisa de visita em hora inadequada. Precisa sim de alguém para ajudar com a louça, preparar uma sopa. Olha, mãezinha, vá tomar um banho que eu fico com o seu bebê aqui. Uhum. Precisa de ajuda. Essa rede de apoio é muito importante. Há pais que se sentem muito solitários. Muito solitários. E essa solidão pode ser um prejuízo para os pais que estão com seu recém-nascido precisando de ajuda. Então, caminhos para a prevenção, caminhos para prevenir, ajuda especializada e rede de apoio. Ai, que lindo, Jússi. Então, a gente precisa sempre se lembrar de ser uma rede de apoio, né? Da forma que a gente puder. Para amigos, familiares, né? Ajudando da forma, digamos, da forma certa, né? Para não ser um peso, só ir lá comer bolo e deixar louça para mamãe lavar. Sim, ou chega a ver aquela bagunça, não faz nada, não faz, né, Lu? nada, meu Deus. Sim. E, Jússi, existe uma... Gente, estou procurando a palavra aqui, né? Existem mães mais suscetíveis ou existem casos mais específicos onde se torna mais normal
ocorrer uma depressão pós-parto? Sim, por exemplo, uma paciente que já teve outras vivências, outros momentos em depressão ao longo da vida, porque nós pensamos na depressão como, muitas vezes, nós olhamos para a depressão como uma questão psíquica apenas. Mas a depressão, a ansiedade, elas são neuroquímicas, neurobiológicas, têm relação com a fisiologia, tem relação com hereditariedade, inclusive. Numa família com muitos casos de depressão, esses filhos estão suscetíveis, estão mais aptos em função da herdabilidade. Nós sabemos hoje, através do estudo genético, através do genoma humano, que há predisposição genética à ansiedade, predisposição genética à depressão, à obesidade, né? Fatores que até há alguns anos, algumas décadas atrás, nós não conhecíamos. Então, uma paciente que ao longo da vida lidou com a depressão algumas vezes, uma paciente que já tem histórico, precisa estar atenta nesse momento de sua história. Então, no caso dessa paciente que já sabe que tem um histórico aí familiar, é extremamente aconselhável já fazer esse acompanhamento, igual você faz com tantas mamães antes, né? Sim, é muito aconselhável, o que não significa, né, Lu? Porque existe histórico familiar, porque existe, de repente, ali uma herdabilidade, uma herança genética, vai acontecer? Nem não sempre, significa que vai acontecer, porque nós temos um fator belíssimo aí que a ciência tem estudado amplamente, que é a epigenética. Pode estar ali no DNA. A gente diz que a herança genética, a herdabilidade é como se fosse uma arma. Mas o que aciona esse gatilho é o estilo de vida. Então, epigenética fala sobre o impacto do estilo de vida, do ambiente, das escolhas que nós fazemos todos os dias. E eu trabalho muito isso na terapia com adultos, né? Quando atendo adultos, você se lembra muito das nossas conversas. Eu trabalho muito a questão do ambiente. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem consumido? Como você tem vivido? Isso tem um impacto direto na sua saúde mental. É preciso olhar para isso. Uau! E em tempos de romantização, né, assim, da maternidade, do bebê que chega, qual que é a forma certa de preparar, para um casal preparar a chegada do bebê dentro de casa? Olha, Lu, isso é incrível, essa pergunta é linda porque a romantização muitas vezes se dá pelo excesso de comparação. Nós estamos muito nas redes sociais hoje, né, Lu? A gente está olhando muito hoje, não tem mais como, né? Não tem volta. Hoje o Instagram e todas as redes sociais aí mostrando a vida das pessoas e infelizmente a maioria dessas vidas a gente sabe que tem ali muitos filtros sociais, né, inclusos, porque não é simples. Claro que para uma mãe às vezes é mais fácil do que para outra, mas não há romance. Principalmente nos 6 primeiros meses. Esse bebezinho vai chorar, essa mamãe não vai conseguir dormir bem muitas vezes. A amamentação nos primeiros dias é dolorida para a grande maioria das mãezinhas. Então, existe todo um cenário que não aparece nas redes sociais, né, Lu? E aí, às vezes, esse excesso de comparação ou gera idealizações. E aí essas idealizações, que são muitas vezes romantizadas dessa maternidade, vão ser frustradas em sua maioria. Isso traz muita tristeza. E também não esperar o pior dos cenários, né? Eu brinco que chá de bebê é um momento de muitas dificuldades, né? Para as mãezinhas. Olha, aproveita para dormir, porque depois nunca mais você vai dormir, viu? Olha, você vai ver, sua vida vai acabar. Eu já ouvi muitas coisas que eu falo, gente, calma, não precisa ser assim, né? Óbvio que tem suas dores, mas também não precisa trazer um olhar de dor, de peso para esse momento. A Bíblia tem um texto lindo, né, Lu? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, mãezinha não dormiu hoje? Amanhã chama a sogra, chama a mãe, pede ajuda. Esse casal vai se preparar entendendo que vai precisar de rede de apoio, que vai precisar se cuidar, cuidar das suas emoções, que ninguém precisa dar conta de tudo, que só tem um
serzinho ali que precisa de atenção o tempo todo, porque não consegue levantar e pegar um copo de água se estiver com sede, né? Esse serzinho que está ali precisa de colo, amor, acolhimento e cuidado. Se prepare tendo consciência de que quem vai chegar precisa mais de você do que você dele no primeiro momento. É verdade, Jus. E a gente tá até com um bebê aqui no estúdio, gente. Eu nem sei se tá dando pra ouvir, mas ele tá chorando um pouquinho. É o filho da Lívia Bember, ó. Já tô dando spoiler de próximas pessoas que estarão com a gente, né? É um bebê fofo, né? Um bebê tá fofo, conosco, gente. Ela viajou especial. pra estar aqui com a gente com um bebezinho. Então, que coisa mais fofa. Mas, Jus, eu queria também trazer esse assunto pra outras pessoas, assim, abrir mais um pouquinho sobre a ansiedade. Com o Dr. Ismael, a gente falou muito, né, sobre o lado da depressão, mas pouco sobre o lado da ansiedade. Sim. E eu acho que a gente tem vivido em uma geração onde parece que o cérebro não consegue, ou o nosso corpo não consegue acompanhar a velocidade de tudo, a velocidade que a gente tem que pensar, trabalhar, agir, redes sociais, é isso, é aquilo. Então, é uma geração que está mais ansiosa do que as demais, né? O que é saudável, o que não é, quando procurar um médico, quando não procurar, quando procurar ajuda, falar, olha, eu preciso de fazer terapia. Ou quando não, você está bem, você está saudável. Porque eu acho que hoje está todo mundo um pouquinho pirado. Principalmente depois da pandemia, né, Lu? Exatamente. Sim. Olha, o que nós sempre falamos enquanto estudiosos, né, enquanto profissionais dessas áreas da saúde mental e nessas áreas psíquicas, né, a parte que nós chamamos de área de apoio médico, né, que são as áreas de terapia, a psicologia. Lembrando, né, Lu, que quando nós falamos sobre transtorno de ansiedade, os transtornos de ansiedade em geral, a TCC, que é uma abordagem da psicologia, ela é muito indicada. A ciência sempre indica essa abordagem. Só um minutinho. Não que a psicanálise não possa receber esse indivíduo, esse paciente. Claro que tudo vai depender da transferência que ele faz com o profissional. Mas por que a TCC é sempre muito indicada? A psicanálise é entendida como a clínica das neuroses, né? E a TCC, a teoria cognitivo-comportamental da psicologia, ela vai olhar o comportamento, trabalhar ferramentas na luta com relação à ansiedade. Mas trazendo para o nosso tempo, olhando para essa pergunta tão especial que você fez, hoje, de fato, há um volume muito aumentado dos casos de ansiedade no mundo. Eu não sei se você conhece esse dado, mas nós temos um dado muito recente, é de 2020, sobre o Brasil já ser um dos países com maior índice de pessoas ansiosas no mundo. A gente tem um dos países mais ansiosos do mundo. E por que isso tem acontecido? Óbvio que, primeiro, porque nós somos o 5º maior país do mundo, então esse número é expressivo por conta de sermos um país transcontinental, né? Somos gigantes. Mas também tem acontecido pelos excessos. Então, hoje, vamos pegar os adolescentes, por exemplo. A gente vai para a adolescência. O excesso de redes sociais, o excesso de aparatos eletroeletrônicos. O celular vai não só com o adolescente, com as pessoas em geral, adultos também, para a cama. E aí você pensa que esse indivíduo dorme menos, ele fica ali até altas horas acordado, nós vamos perdendo rotina de sono, já não há mais um percurso de sono como a ciência orienta que seja mínimo de 8 horas dormidas por noite, para que haja essa regeneração neurológica, para que você recomponha suas forças. Nós temos também uma pressa social. Hoje tudo é muito agitado, hoje as pessoas têm pressa de tudo. É como se eu tivesse que estar milionário aos 21 anos, eu tenho que estar com a minha família, meus filhos aos 30 no máximo, eu tenho que ter conquistado tudo num curto espaço de tempo. Então, para cada faixa etária, existe uma dor. O adolescente que está saindo, por exemplo, do colegial,
Não é fácil para alguém aos 18 anos escolher a profissão que precisa ter para o resto da vida. Não é fácil para esse indivíduo escolher o que ele vai fazer enquanto profissão ou afastar-se da família de repente para cursar uma faculdade. O adulto, um pai de família, cuidar de seus filhos num país em que a inflação e tantos outros contextos nos deixam tão angustiados, né, Lu? Esse pai está sempre angustiado pelo amanhã, como vai ser o emprego, os recursos. Então, a ansiedade... Então, o que a gente precisa entender? A ansiedade, ela vem muito do ambiente, daquilo que está no nosso entorno. Já falamos sobre herdabilidade, sobre herança genética, e ela tem muita relação com o meio. O que eu sempre digo? Reveja seus parâmetros de comparação. Porque às vezes alguém chegou aos 30, mas e aí se você vai chegar aos 40? Onde fulano chegou aos 30? Faça a sua corrida, tenha a sua jornada. A pressa faz com que você não consiga olhar a paisagem. Quando você está a toda velocidade, você perde de novo, né, Lu, presente, aquilo que está acontecendo ao seu redor nesse momento. Uau, que profundo, né, Jússi? A gente precisa aprender a desacelerar, né? A desacelerar um pouco. Sim. E na espera pelo bebê. Vamos voltar pro bebê. Esse assunto rende, né, Lu? Ai, meu Deus, rende. Olha que eu não sou nem mãe, hein, gente? Tô sonhando aqui. E na espera pelo bebê, a ansiedade, ela dificulta. Como é que funciona? Porque a pessoa já tá nessa ansiedade da vida, na correria da vida, aí vem o bebê, né, se engravida. Como que funciona? A ansiedade dificulta em todo esse processo, no desenvolvimento da criança, na formação da criança. Olha, Lu, há muitos estudos nessa área. Como eu te disse, né, esse é quase um assunto à parte, porque ele é muito amplo. Há muitos estudos nessa área dizendo que sim. Vamos pensar que quando o indivíduo está muito ansioso, com essa amígdala disparando ali o tempo todo, isso gera uma resposta lá nas nossas adrenais. O nosso corpo, de modo geral, responde ao estresse, à ansiedade, aumentando o cortisol, aumentando a neuroinflamação e a inflamação de modo geral. Esse corpo, ele está ali sendo atingido, né, por essa tensão que também é fisiológica, neuroquímica. Cada célula desse corpo está sendo atingida de uma forma muito específica quando esse indivíduo está nessa postura de luta ou fuga o tempo todo, ansioso, angustiado. E aí, quantas coisas estão acontecendo nesse corpo para que esse corpo mire a sua atenção, coloque força em gestar. Então, há muitos estudos, você vai para a literatura médica, científica, você vai encontrar muito conteúdo nesse sentido. O que fazer, então? Essa preparação é tão dolorida e você conhece a minha história, né, Lu? Esse ano... Se você puder, você podia até dividi-la com a gente. Com muito carinho, porque eu digo que nossas experiências também curam. Curam quem está nos ouvindo e curam a nós, né? Esse ano eu completo 18 anos de casada, Lu. E com 15 anos de casada foi quando eu consegui engravidar pela primeira vez. E aí nós engravidamos do Noah. E o Noah ficou conosco até 1 semana para 5 meses. Então, 4 meses e 3 semanas. E por conta de uma malformação no coraçãozinho, como meu esposo diz, nós o devolvemos ao Senhor. E o que essa espera faz conosco? Essa espera, ela gera apreensão por si só. A ansiedade atrapalha, e a ansiedade das tentantes, como eu costumo dizer, ela talvez tenha seu impacto um pouco mais profundo na vida de uma mãe, porque cada mês é uma história. Principalmente para aquela mãe que acompanha no mês a mês, testes de ovulação, e aí ela vai e compra seu testezinho de farmácia, negativo outra vez, negativo outra vez. É uma dor, percebe? Eu digo que é uma ferida que se abre todos os meses, é um luto, e o processo de luto é muito doloroso. Quando nós pensamos em luto, o luto é toda a expectativa frustrada. Claro que o luto por morte tem suas características, mas toda expectativa frustrada, ela gera um processo de luto.
E nesse processo de luto você tem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Não dá tempo da mamãe chegar na aceitação, porque de novo o seu ciclo de 28 dias passou, ela está de novo esperando que não venha a menstruação, que venha um bebezinho, e aí ela vai se frustrar outra vez. Eu digo que é luto sobre luto, sabe? E essa dor, ela vai gerando esse processo de aumento do cortisol, de ansiedade, de tristeza. É um misto de ansiedade e depressão, muitas vezes, que essa mãe enfrenta. E isso se torna um agravante? Sim. A espera, principalmente para mães tentantes, para pais tentantes, é um processo de muita dor. O que fazer? A sua pergunta foi o que fazer? Né? Busque toda a ajuda necessária. Converse com médicos, faça seus exames. Se tem recursos, busque caminhos aí que vão ser apresentados a você, mas só não desista do seu sonho. Amém. E Jússi, o que fazer como rede de apoio? Às vezes a gente não quer frustrar uma mamãe que perdeu um bebê e acaba se calando, mas às vezes todos precisam de ouvir palavras de amor, carinho, mas quais palavras falar, como agir, como ser corretamente uma rede de apoio eficaz? Sim, olha, Lu, vamos voltar para a palavra de Deus para a gente entender um pouquinho desse momento, porque às vezes não tem palavras não, tá, Lu? Às vezes não existem palavras. Tem horas que a gente precisa fazer como os amigos de Jó, sentar, ficar em silêncio e observar, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Jacó, quando os filhos de Jacó, depois de terem vendido José, chegam com sua túnica suja de sangue e dizem: olha, pai, José é morto. A Bíblia diz que Jacó não comeu, não quis se levantar, não quis estar com as pessoas, ele queria chorar o seu luto. Talvez ali no luto de Jacó, nada do que fosse dito a ele serviria, porque ele estava enfrentando o seu processo de luto. Para uma mãe que perdeu o seu bebezinho, para uma mãe que carregou, gestou, independente de quanto tempo, viu, Lu? Porque às vezes a gente fala, foram semanas, foram meses. Eu tenho certeza que uma mãe com filho adulto não gostaria de perder o seu filho. Claro que ela tem mais memórias, o arcabouço de memórias é maior, mas a dor é muito similar, independente se esse bebê tinha semanas, meses ou anos, né? Então, o que dizer? Abrace se você não tiver palavras. Faça um caldo se você não tiver o que dizer. Os gestos também falam. A oração também fala. O carinho também fala. Cuide para não dizer coisas que vão ferir mais. Ah, mas só tinha semanas. Ah, mas ainda bem que foi pequenininho. Ainda bem que nem chegou a nascer, né? Senão a dor seria maior. Essas não são coisas para serem ditas a uma mãe que perdeu seu bebezinho. Eu digo que se for para dizer isso, melhor nem dizer nada, né? Nesse caso, melhor ficar caladinho. Melhor ficar quieto, né? Quieto será poesia, o silêncio será uma poesia. Então leve abraço, leve colo, nem que seja para sentar, segurar na mão e passar um tempo ali, olha, estamos juntas. Não sei o que dizer, mas eu estou aqui. Acolha. O acolhimento ainda salva. Uau! E o que você chama de síndrome de Asaf? Olha, isso é muito interessante, Lu. Porque aqui a gente vai para esse lugar que nós já falamos aqui, o lugar da comparação. Um dia, né, Asaf olha e ele diz: o ímpio não faz nada certo, ele conquista. O homem mau tem e eu não. Nós não estamos assim às vezes, Lu? Fulana já conseguiu, fulana tem, fulano pode. Calma, calma. Para nós cristãos, eu gosto de usar analogias bíblicas porque elas trazem sentido ao que a ciência trabalha. Calma, o excesso de comparação adoece. Imagina o que estava acontecendo com Mical, para ela parar no parapeito do palácio e ver Davi entrando com a arca da aliança. Ele recuperou a arca da presença, o símbolo da presença de Deus entre os homens. E a Bíblia diz que ele está entrando na cidade, dançando, e talvez ele soltou um pouco o cinto ali das vestes, porque ele não estava adequadamente vestido, segundo as Escrituras. E ela está olhando do parapeito e dizendo: quem ele pensa que é?
Quando ele entra com todo carinho, ele vai servir o pão da presença para a sua família. E ele então reparte o pão e vai servindo os filhos e as esposas, como era normal naquela cultura, naquele contexto. E ela não aguenta, né, Lu? Ela verbaliza. Porque quando você se compara, quando você está se sentindo injustiçado, quando você se sente o último da fila, você verbaliza dores. Quem verbaliza dores, lança espadas sobre quem está perto. E Mical olha para Davi e diz: quem você pensa que é? Está se sentindo um mocinho, né? Todo exibido na frente das filhas de Israel. Percebe? O que levou o coração de Mical para esse lugar? Que comparações ela vinha fazendo dentro do seu coração para ele estar tão amarga? Então a gente precisa ter o cuidado com a síndrome de Asaf. Quem se compara demais, quem fica olhando o que o outro tem e o que ainda não conquistou, adoece. Uau. E não adoece pouco. Jússi, e com tantas pessoas passando por depressão, ansiedade, a gente tem visto uma massificação na forma de atender as pessoas, né? Então, quais são os perigos dessa massificação? Olha, Lu, isso tem sido um problema tão sério, porque nós temos hoje muitas coisas, né? Nós temos grandes imersões, grandes movimentos, cujo intuito muitas vezes é bom, cuidar, levar informação, mas o ser humano não é manada. Quando eu pego uma mesma ferramenta e digo que ela serve para todo mundo, eu corro um sério risco de dar o remédio errado para pessoas que não podem tomá-lo. Então é preciso um olhar de cuidado. Nós somos indivíduos, Lu. Deus nos olha como indivíduos únicos. Deus não tem clones, Ele não tem dolis, Ele não tem replicação de seres humanos. Ele tem filhos especiais, filhos escolhidos para um propósito. Então você vai buscar um tratamento, cuidado. Vou tomar o remédio da minha amiga. Eu vou fazer o que minha amiga está fazendo. Foi bom para minha amiga, vai ser bom para mim também. Cuidado. A automedicação é um problema. O autocuidado, ele não é ruim quando você leva isso para um lado de um exercício físico, de uma melhora da qualidade de vida, de práticas que vão te trazer saúde e que todo mundo pode fazer. Quando se trata de medicações e tratamentos, busque um cuidado, um tratamento que seja específico para você. É preciso um olhar para cada caso, um olhar para cada história, porque cada ser humano carrega em si um mundo de histórias. Com cada ser humano que você cruzar na vida, Lu, você vai encontrar ali um mundo de histórias. Como é que eu posso tratar você e mais 5.000 pessoas que estão aqui diante de mim do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas, esperando o mesmo resultado? Então é preciso muito cuidado. Buscar a ajuda de bons profissionais faz toda a diferença. Jússi, eu conheço muitos casos, e acho que isso é até um dado, né? De quando pais perdem um filho, costuma também ir embora o casamento, pouco tempo depois. Né? É uma dor muito grande, talvez sem saber administrar essa dor. Isso fere todas as áreas da vida e fere também a vida do casal. Né, como um casal muitas vezes se separam. Isso acontece também em casos de mulheres tentantes que tentam muito tempo e que não conseguem ainda realizar esse sonho. Sim, Lu, porque existe uma tendência no ser humano de atribuir culpa ao outro. Nós temos essa tendência. Nós, muitas vezes, nas nossas dores profundas, na ânsia de buscar respostas, às vezes não é nem por mal, nós, sem querer, culpabilizamos o outro. Ou nos culpamos também, né? Porque a questão da culpa, por exemplo, vamos pensar numa mãe tentante. Eu já ouvi muitas mães, já vivenciei histórias de casais no consultório em que ela diz: eu não vou conseguir te dar o que você espera de mim. Pode procurar outra pessoa. Uau, você tem o direito de ser feliz. Que dor. Que dor, Lu. E em ambos os casos, porque às vezes a mulher é estéril, mas às vezes o homem é estéril.
Quantos casais querem desistir para que o outro tenha a chance sozinho? Mas não, essa dor, quando você se casou, se tornou uma com o seu marido, essa dor é dos dois. Na perda de um filho, por exemplo, passando lá de novo pelo processo de luto, olha que interessante, negação é a primeira fase do luto. É quando parece que a gente fica suspenso, sabe? Eu não consigo chorar, não consigo sentir, não consigo olhar para aquilo. É como se eu estivesse suspensa sobre a cena. Eu me nego a acreditar que aquilo é uma verdade. Depois você vem para a raiva. Aqui nós temos um problema, tá? Na segunda fase do luto, na raiva, às vezes eu derramo a raiva em quem está perto. Eu jogo a raiva em quem está do meu lado. Eu costumo dizer que quando um balde transborda, ele molha primeiro ao redor. Ele molha primeiro quem está muito próximo, que está muito perto. E às vezes muitos casamentos acabam porque aquele casal não entendeu que está passando pela fase da raiva. Na sequência você tem a barganha. Quantas pessoas trocam sem perceber? Porque não tem ajuda, porque não foram instruídas, estão barganhando a dor por alguma coisa. É a hora que parece que o divórcio é melhor. É a hora que talvez lá fora, quem sabe, eu vou encontrar o que eu não estou encontrando aqui dentro do casamento. Então, muitas relações, elas se diluem, elas terminam porque o casal não suporta a dor e não consegue atravessar o processo. Porque não parou na barganha. Vem a depressão, que é uma depressão muitas vezes específica do luto, com todos os traços de uma depressão normal, distimia, eu não quero viver, eu não quero fazer, eu não quero ir, eu não consigo, não vejo beleza. Costumo dizer que a depressão coloca um óculos cinza no rosto do ser humano, tudo fica cinza. Até chegar na aceitação, a ciência fala de um processo que pode levar até 2 anos. Uau! Como suportar o processo sem desistir? Só buscando ajuda. Não consegue sozinho? Não está fácil de fazer isso sozinho? Busque ajuda. Deus deixou a ciência para nós e ela está a serviço do ser humano. Ela está a serviço das pessoas. Então não Eu quero até trazer uma frase do próprio Dr. Ismael, né, que também falou sobre as dores da alma. E ele falou assim, quando você tem uma dor de dente, rápido você procura um dentista. Você não vai ficar sofrendo, ai, minha dor de dente, e pensando, né, assim, ai, eu vou orar pela minha dor de dente. Tem que orar? Tem que orar. A gente tem que fazer tudo porque a gente é crente em oração, em vida com Deus. Mas o Senhor criou o dentista para você ir lá e cuidar do seu dente. Então, quando é uma dor no pé, a gente vai procurar e assim vai, mas quando a dor é na alma, muitas vezes as pessoas demonizam, né? Ou não aceitam ou se recusam por causa de um preconceito criado até mesmo dentro da igreja, de procurar um especialista. Então, ele falou assim, ó, quando a dor é no dente, você vai no dentista. Quando a dor é na alma, você procura um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia, uma psicanálise. Você precisa procurar alguém, você precisa recorrer à ajuda. Eu acho que o mais importante desse Gloricast hoje é para falar que talvez você está se identificando com tudo que a Jússi tem falado até agora, mas você talvez não procurou ajuda até esse momento, e nós queremos te dizer que nós acreditamos na fé. O Senhor, Ele é soberano acima de tudo e de todos, mas Ele também criou pessoas tão especiais, com uma formação especial, que estão prontas para te ajudar, que tem um coração aberto falando assim, olha, eu sou uma serva do Senhor, assim como a Jússi. Eu lembro de... Olha, eu vou dividir algo pessoal aqui, viu, Jússi? Sim. Eu era uma das que tinha preconceito. Achava que fazer terapia era coisa de doido, né? Eu cresci ouvindo isso. Às vezes um preconceito que a gente tem. Até o dia que a Jússi me encontrou, a gente estava num congresso, né, em São Paulo, e ela olhou para mim. E eu creio que aquele olhar não foi um olhar inicialmente da área médica. Ela olhou para mim como uma mulher de Deus, como uma pastora. E ela disse, o que está
tão inflamado no seu coração que inflamou as suas veias. E as minhas veias de fato estavam inflamadas, gente. Meu Deus do céu. Então você, mulher que está em casa, você às vezes pai, às vezes homem, às vezes amigo, às vezes sogro, sogra, que está ouvindo esse podcast, que pode enviar para alguém, envie para alguém, para que eles recorram à ajuda. Existe ajuda, existe saída, não é o fim. O Senhor tem algo para você, mas o Senhor também tem pessoas especiais, como a Jússi, para cuidar de você, tratar, entrar se necessário com medicação, se não for necessário com uma terapia, com um tratamento, né, Jússi? Sim, até com exercício físico, né, Lu? Que é comprovado pela ciência que aumenta os níveis de BDNF, de serotonina, de endorfina, de dopamina, que ajudam o corpo. Às vezes uma regularização do sono, um olhar para a tireoide, para as vitaminas, para os minerais. E olha que coisa incrível, né, Lu? Você está dizendo algo tão especial. Eu enxergo várias sessões de terapia na Bíblia Sagrada, sabe, Lu? Enxergo o próprio Deus, o Senhor Jesus, em muitos momentos fazendo uma conversa terapêutica com pessoas das Escrituras para que elas pudessem entender que aquilo que elas estavam sentindo tinha jeito. Vamos pensar no profeta Elias, Lu. Num primeiro momento, o anjo vem, serve para ele carne e pão, serve alimento para que ele se levante. Ele come, ele deita-se debaixo de um pé de zimbro. Ele quer dormir. Porque quem está depressivo quer dormir, quer fugir, quer evadir, não quer ver ninguém, não tem paciência para contato social, não quer mais ir à igreja. E ele quer dormir como muitos de nós quando enfrentamos as nossas dores, as enfermidades como as que estamos falando aqui. E aí o anjo retorna, ele está dormindo ali debaixo de um pé de zimbro, o anjo vem, serve pão e carne, ele levanta, anda até uma caverna, deita e dorme de novo. Ele não está conseguindo, ele não está em condições. O anjo vem de novo, serve pão e carne para ele. Fala, né? Deus falando com ele, levanta, estou cuidando do seu físico para que você se levante, mas ele não dá conta. E aí a Bíblia é linda demais. A Bíblia diz que o anjo tendo vindo 2 vezes, Deus então vem pessoalmente. Deus vem pessoalmente, ele pensa que Deus está no fogo, na tempestade, no vendaval, mas não. Deus fala com ele de uma brisa. Olha que extraordinário. E Deus faz aquilo que muitas vezes um terapeuta faz. Deus, o terapeuta dos terapeutas, né, Lu? Ele para diante de Elias e ele fala, Elias, o que foi? O que está acontecendo com você? E Elias desabafa, ele consegue elaborar, verbalizar. Ele diz, eu estou cansado, tudo eu, só eu nessa vida, só eu fiz tudo certo, tudo comigo, só eu sobrei, só eu. Ele está sobrecarregado. E aí Deus com todo amor diz, Elias, não tem só você não. Ainda tem 7.000 profetas que não se dobraram lá embaixo. Mas se está se sentindo sozinho, sobrecarregado, eu vou resolver um problema de cada vez. Desce por tal estrada, você vai encontrar um agricultor. Primeiro Deus resolve o problema da solidão, Lu, de Elias. Ele entrega Eliseu para ser aprendiz de profeta. E eu brinco que agora Elias está dormindo, Eliseu está do lado. Elias está lá na casinha do número 1 e do número 2 e Eliseu está do lado. Porque Eliseu precisava vê-lo sendo tomado pelo Senhor para que então recebesse porção dobrada. Deus diz, eu vou te trazer para mim, você vai vir para o descanso eterno. Mas primeiro eu vou resolver o problema da solidão. Quando você olha para aquela mulher lá em Samaria, parada ao meio-dia num poço, tirando água, já no seu 5º marido, que também não era seu marido, Jesus para, ele tem o cuidado de não expor a samaritana. Ele diz aos discípulos, vão comprar comida? Aquele que multiplicou pães e peixes poderia multiplicar de novo, mas ele diz, vão comprar comida, porque ele tinha um encontro com a samaritana. E quando ele para ali, certamente ela era ansiosa, viu? Porque ela estava revoltada, né? Ela fala, quem é você? Como é que você, sendo rabi e homem, fala comigo que sou samaritana e mulher?
Jesus pede água, diz que pode dar água. Ela fala, e você vai tirar água com o quê? Nem caneca você tem. Ela está revoltada. Olha a história dessa mulher. E Jesus também começa uma conversa. E ele vai conversando com ela. E ela diz, vejo que és profeta. Onde eu devo adorar? Em Samaria, em Jerusalém. Sabe como essa história termina, Lu? Assim como a história de Elias que terminou curado. A história da samaritana termina com uma cura tão completa que ela se torna a primeira missionária de sua cidade. Quando ela volta para Samaria, ela volta evangelizando a sua comunidade. Sabe o que eu quero dizer com isso, querida? Quando você se cura, quando você entende o que Deus tem para você, quando você entende que lutar com a ansiedade, devolver saúde mental à sua mente, te habilita para inclusive ser um filho de Deus que cumpre o que Ele pediu, você entende por que Ele deixou a ciência para nós. Amém. Jússi, quero te agradecer pela sua participação aqui. Já vou pedir para o pessoal, você que está em casa, não deixe de seguir a Jussimária nas redes sociais dela, para que você possa aprender um pouco mais sobre esses assuntos, acompanhar ou até ser cuidado por alguém. Ela também faz atendimentos online e quem sabe o Senhor pode usar a vida dela para te ajudar. Você que está aí precisando de uma ajuda, lembre-se que o Senhor está aqui e talvez esse podcast chegou até você para que você pudesse de verdade abrir os seus olhos e o seu coração e procurar alguém que possa te auxiliar, te ajudar, ser um homem ou mulher de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, trazendo você para exatamente aquele lugar onde você deve estar, de plenitude de vida. Jussi, quero te agradecer muito, muito, muito obrigada. Você quer deixar suas palavras finais? Lu, que honra, que alegria. Eu quero agradecer. Eu amo fazer parte do Glorify, estar aqui nessa plataforma que abençoa inclusive meus pacientes, viu, Lu? Uau. O Cantinho da Calma do Glorify é um lugar que tem feito maravilhas na vida de muitos pacientes, com os quais eu tenho esse acesso, né? Pacientes também cristãos que me dão essa abertura. Eu sempre indico. E alguns deles voltam me trazendo testemunhos muito especiais. Consegui dormir, consegui me acalmar. Então estar aqui é uma alegria muito grande. Eu encerro te falando de uma palavra também bíblica. A Bíblia diz para nós cuidarmos do nosso coração, para nós cuidarmos dos nossos pensamentos. A Bíblia diz, cuide dos seus pensamentos, porque eles dirigirão a sua vida. A Bíblia é atemporal. A palavra de Deus é anterior a toda ciência, porque nós servimos o Deus anterior a toda ciência. O Deus que é Deus e Senhor desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. E esse é o conselho. Cuide dos seus pensamentos, porque eles dirigirão a sua vida. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, que muitas vezes também pode ser traduzido por mente, por sede das emoções. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem cuida da mente, quem cuida do coração, consegue servir melhor a Deus. Amém. Nunca se esqueça disso. Amém. E para você que está em casa, não esqueça de acessar o Glorify. A gente tem conteúdos da Jussi ali na nossa plataforma, nosso aplicativo. O Glorify é um aplicativo de devocional diário, mas nós também temos a parte da mente, onde a gente fala sobre ansiedade, meditação, oração, conteúdos para dormir e muito mais. Nesse mês tão especial que a gente está encerrando, a gente fez toda uma programação sobre o Setembro Amarelo. Então também acesse as nossas redes sociais e o nosso aplicativo para curtir esses conteúdos. E uma curiosidade, sabe, Jussi, para a gente encerrar? Muitas pessoas pedem a função de acelerar os áudios, assim como a gente faz no YouTube, né? E o motivo que a gente não permite isso no aplicativo é que nós queremos que as pessoas tenham, de fato, um tempo de acalmar a mente, um tempo de ter um tempo com Deus, não de acelerar até o nosso tempo com Deus, mas que a gente pare tudo para se aquietar, para aquietar a mente, a alma e realmente ter um tempo com Deus e até nos conteúdos, né, para dormir, para ansiedade. Sim. Então você que fazia esse pedido, agora você já sabe o motivo que a gente não acelera. A gente quer que você se aquiete e que o Senhor fale ao seu coração. Fica aqui o nosso podcast dessa semana e eu te espero na semana que vem. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.